está no ar o programa Rede de Olhares aqui na UX TV, o canal de identidade. Nós que também somos parceiros do canal Futura. Hoje vamos falar a respeito do sobrenatural, do invisível, de coisas que não podemos tocar, mas que muitas vezes sentimos. Confere aí o título do nosso programa. Luiz, sobrenatural, um tema que nos pega, né? Embora muito subjetivo, é um tema fascinante, né, Luiz? Ah, com certeza. E dá para dizer assim até que acho que não existe ser humano que pelo menos uma vez ou outra não se sentiu tocado por isso. Mesmo que depois diga, é bobagem, foi imaginação minha, é uma coisa universal, né? Daria para dizer até antropológica. Não, sempre existiu e não é porque a gente avança para o futuro que um dia vai deixar de existir. Num dos livros de estreia do Moacir Sclero, O Carnaval dos Animais, tínhamos contos lá, fabulosos já. Contos em que há, inclusive, autofagia, né? Um sujeito comendo a si mesmo. Contos que estão muito ligados ao universo judaico, né? Que é um universo pleno do fantástico. Também nas narrativas longas do Sclero, né? Como O Centauro no Jardim, que está muito agora... A gurizada está lendo muito, né? Em escola, questão de vestibular, que é algo fascinante, né? Um centauro participando ativamente da vida comum das pessoas. Eu vi que você trouxe várias coisas aqui, místicas, a bruxinha, né, Thelma? Hoje é meu dia, né? Queria que tu falasse, então, da questão da bruxinha. Pois não. Mas antes eu vou pegar uma deixa aqui, tá? Pode ser? Por favor. Hoje, na rádio, no caso, veio um ouvinte, né? E perguntou, acho que interessante de despichar esse gancho. Perguntou que ele não acreditava no invisível, né? De jeito nenhum não existe, eu só acredito nesse banco, enfim, no que eu estou vendo, no visual. Gente, aí eu respondi, como que não acredita no invisível? Nós podemos provar aqui, agora, que o invisível existe. Por exemplo, alguém consegue ver o ódio? Alguém consegue ver o amor? Alguém consegue ver a raiva? Não. Portanto, são energias, são mundos invisíveis que mexem com a humanidade. Então, a gente não consegue ver cor, tem o ódio, como é que... E a gente sente, é força, isso é invisível. Então, essa é uma realidade do invisível. Claro. E aí, David, acredita no sobrenatural? Eu acredito. O que tu pensa a respeito? Tem alguma superstição, alguma coisa que tu tem medo de fazer por causa dessas crendices sobrenaturais? Eu, por exemplo, ir de noite no cemitério, assim, meio de madrugada... De noite no cemitério, nem pensar. Nem pensar. Tá ligado, obrigado. Rafael, tudo bem? Tudo bem? Os alunos aí do ETEX, o que você pensa do sobrenatural? O que eu penso do sobrenatural? Tem medo de alguma coisa? Alguma coisa assim, não é que às vezes a gente é de tanto falar, sabe? Aí dependendo do lugar que tu vai, tu acaba meio que, sabe? Uma coisinha de nada parece que é alguma coisa sobrenatural, né? Verônica, tem medo de alguma coisa? Acredita? Não, acho que não. Eu acredito no sobrenatural, acho que aquele arrepio, às vezes, que tu sente, esteja alguma coisa, uma energia. Tá legal, muito obrigado. Agora eu chamo, então, uma matéria que a nossa equipe de reportagem fez, falando um pouquinho sobre o sobrenatural na publicidade. Vamos conferir agora. Onde que é a sua casa? Brincar de boneca. Até aqui, nada de novidade. A diferença é que no caso da Júlia e da Isabela, a brincadeira é com bonecas que são um pouquinho diferente daquelas, das tradicionais. Elas são monstrinhas. Tem uma lobinha, uma que é uma sereia. Elas são monster. E por ser monstro, tu não tem medo? Não. Por que não? Por que não? As Monster High, que você já deve ter visto em alguma vitrine, são literalmente os monstros de terror dos tradicionais filmes, que agora são reproduzidas em brinquedos, ou melhor, em bonecas. No começo, eu achei meio assim, até pelo aniversário da Isa, que tinha o caixão, aquelas coisas, e caveira, assusta. E aí eu disse pra ela, disse, nossa filha, mas essas bonecas, filha, tem caixão, e ela, mãe, elas são lindas. Aí fui conhecer as Monster no aniversário da Isa. E as outras bonecas estão perdendo espaço. Eu acho que isso é como uma febre, como Barbie, como
a Suzy do meu tempo. Só que a diferença, assim, eu vejo que no meu tempo a gente tinha medo dos vampiros, né, do Conde Drácula. Eu acho que é um fascínio pelo sobrenatural, né, que a gente tem, pela questão da fantasia. Isso não é de hoje, a gente já tem certas referências desde a época dos anos 50, quando foi lançado o primeiro filme, A Noite dos Mortos-Vivos, né? E a partir dali que começou toda essa saga de zumbi, essas brincadeiras que foram se reciclando a cada década. Então, o que eu acho que a publicidade ela faz, ela se aproveita de momentos daquilo que está em ascensão, ou aquilo que no momento está acontecendo, para testar e lançar produtos e ver se esses produtos vão ter aceite, né? Outro produto que deu certo e que faz algum tempo que está no mercado da publicidade são os games de zumbi. O fato do zumbi ser explorado no jogo é porque, bom, os jogos de uma forma geral, eles não se pautam pela moralidade da vida real. É muito fértil para o campo dos jogos utilizar isso, porque aí o jogador não se sente culpado em estar matando zumbis, em estar fazendo todo que é tipo de barbaridade com zumbis, porque eles não têm humanidade, né? Eles não são humanos, eles não sentem dor. A série The Walking Dead, ela traz coisas diferentes do que são os zumbis. E mesmo esse último filme que teve com o Brad Pitt, aí, os zumbis já andavam em orlas, já eram quase que uma coisa, e corriam, coisa que pelo manual do zumbi ele não corre, né? Ele é um ser assim que tem as funções cerebrais menores, então ele não pode correr. Mas então cada série, cada produto novo tenta botar o seu elemento. Acontece mais ou menos com os vampiros também. E o terror ele tem isso, ele sempre busca esse meio termo entre aquilo que é absolutamente fantasioso e aquilo que é real. Tá certo, então a reportagem, eu já quero aproveitar para falar com esse estudante. Tudo bem, teu nome? Meu nome é Júnior. Juliano? Júnior. Júnior, desculpa. Você joga esses games que a gente viu aí? Sim. De zumbi. Qual é o fascínio? O que te leva a gostar desses jogos? Não sei bem, eu jogo porque, sei lá, é interessante, acho. Algum negócio assim. São os seus jogos prediletos, esses de zumbis, mortos-vivos? Olha, na realidade não, porque lá em casa não tem muitas essas coisas de videogame. Na realidade, sempre que eu posso eu jogo, né? Por exemplo, quando eu vou na casa de uma prima, mas é legal. E por quê? Sabe uma explicação, assim? O que te fascina nesse mundo sobrenatural, assim, Eu acredito que é sobrevivência. Ficamos agora, então, com a encenação dos alunos da escola Kaique. Em um reino distante, devastado pela morte rubra, havia um castelo em que o dono era um príncipe, próspero. Em uma das salas, o príncipe conversava com a duquesa. Obrigado pela presença e pela bela decoração. Não foi nada, foi um prazer. O prazer foi meu, sinta-se à vontade, tenho dinheiro. O tempo passava e o relógio badalava. E o tempo quase que parava. Era quando aquela figura estranha apareceu. Quem ousa insultar-nos com tanta ignorância, agarre-nos e desmascare-nos para que podemos descobrir quem teremos de enforcar ao amanhecer. Guardas! Vou arrancar seu coração com minhas próprias mãos. O último dos foliões morreu com o último badalar. Essa literatura que trata, por exemplo, dos vampiros, que ultimamente foi muito forte, você considera uma literatura menor ou ela é válida tanto quanto as outras? Não, eu me filio no que o Luiz disse, assim, há muito produto de mídia, né? Quer dizer, há uma mídia, às vezes, que constrói algo. Eu tenho muita dúvida, muitas vezes, se isso é uma escolha ou é uma imposição, né? E, na verdade, eu não tenho preconceito. Eu acompanhei apenas um dos filmes, né, da série, né, o primeiro. Acho um filme mal feito, acho puro efeito especial, não sinto terror em nenhum momento com o filme.
né? Tudo é escancarado, nada é escondido, né? O quarto escuro não existe, vamos dizer assim, Exatamente. pegando a palavra do Luiz, né? Até porque eu não vejo, assim, uma linha clara entre terror e fantasia, certo? Não tem... se você pegar e ler o autor de fantasia talvez mais conhecido no mundo, que é o J.R.R. Tolkien, tem passagens dos livros dele que, se você ler, as aparições, as cenas que ele descreve são muito mais aterrorizantes, às vezes, do que um autor mais contemporâneo que se propõe a escrever sobre o terror. Na verdade, o grande gênero é a fantasia, né? O terror é um subgênero. Gosta de filme de terror, Samuel? Não muito, né? Não muito? Tem medo? Depois de noite não dá pra dormir. Tá certo, obrigado. Teu colega? Teu nome? Victor. Gosta de filme de terror? Pouco. Por quê? O que fascina, na tua opinião, filme de terror? Por que eles nos prendem ali na frente da televisão? Que dá medo. E é bom sentir medo? É. Legal. Por favor, pode dar para... Você é professora também na escola? Sim, Agora, a gente está professora. falando um tema interessantíssimo, né? A opinião de adultos e de adolescentes. Para ti, você gosta de assistir filmes de terror? Essas coisas sobrenaturais te fascinam ou não? Não, eu particularmente não gosto de filme de terror. Mas eu, como professora de português, tive que buscar na literatura alguma coisa que chamasse a atenção dessa galera. Alguma coisa que fizesse eles ler, compreender e cumprir com todos os objetivos de uma aula de português. E foi com isso que eu fui buscar a literatura do Edgar Allan Poe, né, para eles se empenharem, e assim como eles, outros grupos fizeram o trabalho, tudo. Mas eu, particularmente, gosto da literatura, mas não gosto dos filmes de terror. Sobrenatural. O que te atrai? O que te atrai nesse tema? Eu acredito particularmente, como inclusive já haviam comentado, essa questão do mistério, né? E o sobrenatural normalmente tem o que como temática? A morte. Ela é constante, né? Em todos os... na vida ou na morte de todos os personagens sobrenaturais, enfim, né? Essa questão do desconhecido, de um tema que, apesar do passar dos anos, assim, séculos, assim, milênios, sempre é abordado. É sempre um tema que sempre está se renovando, não chega a cair literalmente no clichê, sabe? O que mais que tu trouxe aí que lida com essa temática que estamos conversando? Com essa temática do invisível? Isso. Pois não. Esse aqui, você sabe que o sal, ele ajuda a aliviar as dores da alma. Então, esse sal aqui, se você preparar ele em 3 litros de água e tomar uma ducha, um banho de sal grosso no pescoço para baixo, você vai se livrar, vai ficar limpinho, vai ficar brilhando assim. Para ter medo, precisamos acreditar? E vice-versa. Às vezes, é só através do medo que a gente acredita. E sabe-se disso há milênios. Se falou ali de espíritos, né, muito. Agora é dia do Saci, né? Abrasileiraram a data. Exatamente. É uma coisa assim, o Saci, ele é também uma figura mal interpretada. Ele foi infantilizado com o tempo também. O Saci é um pequeno demônio, tá? Ele é uma entidade sobrenatural. Se a gente olhar os mitos antigos, é uma entidade sobrenatural extremamente terrível. As coisas que estão associadas com o Saci são leite gorando, é pão não crescendo, é problema na plantação, tudo isso que numa vida agrária, rural, como a gente tinha predominantemente no Brasil até um tempo atrás, é desgraça. Entre as coisas que são atribuídas ao Saci está o chupar sangue de animais, deixar os animais da fazenda fracos, doentes, e até o sequestro de crianças pequenas, né? A gente está tão acostumado com a visão moderna que coloca o Saci engraçadinho, bonitinho, coisa e tal, mas a gente esquece lá que lá na fonte do mito ele é uma figura temida. Assim como o Curupira do indígena, né? O índio que tem medo do Curupira. Ele não é o amiguinho do Chico Bento que a gente vê nas histórias. Ele é uma criatura das florestas que é amiga dos animais, mas é inimiga dos homens, né? Mas aí tem uma... muito triste, né? Fica tudo muito triste. Você desmistifica, né, uma lenda, porque o que eu entendo desde criança, eu sou da fronteira, né? Então, eu sou de lá da fronteira, então o que tem o Saci? O Saci seria uma entidade quase como um preto velho na linhagem umbandista, né? Seria como um preto velho que ele vem,
mostrando o que a maldade do homem pode fazer. Claro. Essa é a minha imagem que eu tenho do Saci, né? Certo. Então ele vem avisando, ele vem como uma entidade, diríamos assim. Tá certo. Né? Avisando que pode ser certo ou errado. Certo. Obrigado. Altair, no seu último livro, eu não sei, é o seu último, né? Enquanto Água, você lida também com essa parte da fantasia, do fantástico. Qual a importância tem para você despertar no leitor essa parte? Pois é, o livro é um livro de contos todo tratando com água, que eu acho que é a água é um elemento praticamente místico, né? Fabuloso. É o único que ao se solidificar, né, aumenta a massa. Quer dizer, lendo sobre água, né, eu descobri coisas assim fabulosas, né, como por exemplo que a água realmente teria capacidade de absorver propriedades. A fonte da juventude não seria tão absurdo, né? Quando se discute muito a homeopatia, dizendo porque a homeopatia não há princípio científico, hoje já há estudos científicos que provam que a água tem capacidade sim de absorver quimicamente propriedades. E mergulhando nesse universo, eu escrevi alguns contos, né, na série do livro, os contos que eu chamo de uma série chamada Água com Gás, que são os contos que borbulham nessa linha, né, do fantástico, né? Contos em que há também dilúvios que fazem parte do imaginário da humanidade há muito, né? Contos em que há a transformação de ser humano em peixe, uma ligação também, né, talvez, com alguns defendem, né, ligação do homem com a própria origem, né, com a água. Então eu gosto muito de trabalhar e dá mais satisfação para o escritor escrever os contos fantásticos do que os contos de realidade dura. Eu chamo de realidade dura. Para você funciona melhor assim? Mais satisfação de escrever, né? E engraçado, as pessoas têm mais ligação com esses contos também, que são esses contos que eu chamo de contos de mais leveza, né? Os contos que borbulham. Mas nem sempre as coisas se contradizem. Por exemplo, o maior autor contemporâneo do terror, que é o Stephen King, quando ele fala do momento sobrenatural, do evento místico, da coisa fora do comum, é extremamente fantástico. Mas a descrição dos personagens, as relações humanas nos livros deles, os problemas sociais, é extremamente realista. O Stephen King, eu considero ele um humanista. Ele é um escritor assim subconsiderado hoje em dia, digamos, subestimado, mas pouca gente, eu acho, capta tão bem a natureza humana, descreve tão bem a natureza humana sem ingenuidade quanto ele. E o mecanismo que ele lança a mão para fazer isso é colocar em choque com o fantástico, com o absurdo, com o terrível. Thelma, será que temos que ter medo das coisas invisíveis ou não? Não, nós temos que respeitar. Respeitá-las. Respeitar a natureza de todas as coisas. Ele falou em água. Eu vou na minha parte, né, de mística, de esotérica que eu sou, e de estudiosa da metafísica. Por exemplo, todas os elementos da natureza, eles vêm nos proteger. Ele estava falando em água. Na minha radiestesia que eu faço, quando tem veios de água passando embaixo de uma construção, a prosperidade fica toda comprometida. A gente cura toda com fio de cobre, certo? Muito bem. Se você colocar uma fonte de água aqui, por isso que todo mundo hoje, ao livre, restaurantes estão colocando fontes, por quê? A fonte é uma irmã doadora, a água, perdão, é uma irmã doadora. O que a água faz? A água, como nossa irmã doadora, ela pega as toxinas do ambiente. E se você colocar uma fonte, entrar uma turma toda negativa, que está pensando baixo, muito derramamento de sangue na televisão, a água seca todinha da fonte. Por quê? Porque ela capta essa onda. Então, a água é maravilhosa. E também dizendo que a água é pura emoção. A água transborda. Sempre que uma pessoa sonha com água, não vou entrar nesse mérito agora, mas a água está avisando alguma coisa para ela. De dentro que ela precisa fazer alguma transformação na sua área emocional. Tá certo. Deixa eu saber aqui rapidamente, teu nome não quer falar. A narradora não quer falar também. Ai, ai, ai. Pode ser? Não quer? Quem quer? Ninguém quer falar? Ah, meu Deus. Vou aqui pro Etex, então. Kaique me deixou na mão, pode ser? Também não quer? Quem vai me salvar? Qual seria o personagem, assim, que mais te coloca medo desse universo literário e também de filmes, enfim? Tem alguma? De filmes, eu assisti, o que eu mais assisto até hoje é A Hora do Pesadelo, que seria o Fred Krueger. Sim, que ele foi tipo um jardineiro que foi botado fogo nele.
já tiraram fogo numa casa que ele tava lá dentro. Ele, tipo assim, ele me dá mais medo, me traz mais medo. Tá certo, obrigado. Alguém mais aqui quer falar? Tem alguém que te leva mais medo, assim? Sexta-feira 13, não sei? Não muito, mas é um personagem do jogo, o Resident Evil 3, que era uma franquia de jogo para Play 1, que fez muito sucesso. Daí tinha o Nemesis, que ele ficava te perseguindo o jogo inteiro. Daí como tinha sobrevivência e tal, te dava bastante medo. Tá certo, obrigado. Nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria saber rapidamente de vocês essa parte da religião. Acho que muitas das coisas surgem através das religiões, né? Com certeza. Não somente das religiões antigas e atuais, né? Como eu falei, o que é mera superstição desprezada numa época, coisa de gente ignorante, na outra é crença religiosa séria, né? Por exemplo, pouca gente sabe por que se faz figa, tá? Para afastar os maus espíritos, o azar. A figa é um simbolismo da relação sexual, que em religiões mais antigas era sagrada. Se fazia figa justamente para simbolizar isso e para trazer a proteção dos deuses. Por que da ferradura? A ferradura remete a uma lenda de um ferreiro que teria conseguido colocar a ferradura no pé do diabo, tá? Que seria um casco, e que só teria retirado, com o diabo gritando, sentindo dor, mediante ele prometesse nunca se aproximar do objeto. Todas essas coisas eram crenças sérias, né? Então, tem um elemento religioso muito forte. Até tem uma frase, no momento não lembro o autor, que é aquilo: a mitologia de um povo é a religião do outro. Tá certo, tá certo. Tem alguma coisa invisível que te coloca medo, Altair? Tem algum medo especial ou não? Eu estava esperando essa pergunta, assim. Não, eu tenho medo constante de coisas, mas... e muitas vezes eu enxergo o terror nas coisas palpáveis também, né? Exato, exato. Uma das cenas que mais me causou horror é o final do Tropa de Elite 2, quando o maior dos canalhas é o que assume a comissão de ética. Isso também é aterrorizante, né? A gente está nas mãos, às vezes, de pessoas que a gente não sabe o poder que tem e que são monstruosas nas suas atitudes, né? Tá certo. É verdade. Um certo amigo meu falou assim: não sei vocês, quando alguém fala em ritual satânico, eu penso em certos políticos assinando alguma coisa, né? Tá certo. Ritual mais macabro. Agradeço muito a presença de vocês, o programa foi muito legal, obrigado mesmo aos alunos que fizeram a encenação teatral, foi muito legal, mas eu vou puxar a orelha de vocês que não quiseram falar agora no final, hein? Obrigado pela presença de todos. Rede Olhares vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós teremos a reprise do programa comemorativo aos 2 anos do Rede de Olhares, que aconteceu na segunda-feira passada. Então amanhã teremos esse reprise. Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima.